Bom dia, boa tarde, bom dia a todos. Então, revisão do índice, dia 2 de dezembro. Tá? Vamos lá. Abertura do mercado. Aqui ele abriu nessa região aqui. O que ele tinha deixado no dia anterior? Tá? Muito importante a gente desenhar isso. A gente tinha um pivô de baixo. Tá? Pivô de baixo. O mercado, ele abriu aqui, né? Que indo para baixo. Né? Nesse que indo para baixo. Fez um pullbackzinho e pancadão até 100%. E, principalmente, o mercado, ele tem o quê? Ele tem memória. Até onde ele foi? Até onde que ele foi? Ele foi até a região de suporte do dia anterior. Suporte, né? Suporte e um suporte meio perdido. Bom, a gente já entra em detalhes lá no dia 2. Bom, então, isso tudo aqui, ó, olha, ele andou até que horas? Deixa eu dar um zoom aqui, porque andei assistindo alguns vídeos. Eu tô vendo que o zoom não tá tão fácil de enxergar. Acho que agora melhorou, consegui centralizar tudo, né? E esse pivô aqui, né? Até que horas? 9h45, né? Então aqui, ó, um candle de rejeição do suporte. Aqui tem, para quem trabalha com análise técnica pura e discricionária, né? Aqui tem uma entradinha, tá? Eu não fiz nada aqui. O que eu fiz? Bom, eu opero o movimento, né? Então, primeiro movimento delineado, tá? Óbvio, né? No movimento aqui eu já vou tirar esse pivô do dia anterior, ele não me interessa mais. Por quê? Porque ele já foi cumprido. Estou testando novamente a região, porque suportes e resistências eles são testados, né? Então, 9h50 até 9h55, 9h55 até 10, das 10 até as 10h05, que aqui tem uma barra elefante de ignição, qual é o volume, qual é o alvo, tá? E aqui foi o meu primeiro erro do dia. Como assim, meu primeiro erro do dia? Bom, eu fiz uma entrada um pouquinho atrasada nessa região aqui, tá? A operação chegou a andar, se não me engano, na casa de 250 a 300 pontos, tá? Fiz um parcial, protegi aqui embaixo, e o que aconteceu? Ela não foi o segundo alvo, né? O segundo alvo era a máxima do dia anterior, consolidando aqui. Por volta das 10h30, entrou um volume e veio testar o suporte. Eu pensei, testou o suporte, mas ele veio, opa, perdi tudo aqui. Tá. Ele veio fazer o quê? Ele veio pegar todo mundo que entrou. Então aqui eu tinha dois candles muito importantes, tá? Dois candles muito importantes e uma faixa de preços bem distante uma da outra, que era qual? Primeiro, esse candle, tá? Segundo, este candle. Os dois foram perdidos. A partir do momento que eu perco os dois, ó, perdi esse, fez até um pullbackzinho, caiu, foi embora. Foi reto, ó. Foi reto, perdi ele, né? Veio reto. E eu vou derrubar minha internet aqui rapidinho. O Profit, ele resolveu, a internet começou a cair, hoje eu já tive problema, eu tenho dois Profits, né? Eu tive problema, mas felizmente deu tudo certo, né? Então, veio testar o fundo, e aqui é uma coisa que chama muita atenção, né? Isso aqui, ó, é uma volta em V, tá? Movimento forte, né? Forte, explosivo, corrigido com movimentos fortes e explosivos, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Praticamente 10 candles negativos seguidos, né? Perdeu o fundo. Perdeu o fundo, né? Fundo do dia, ó. Até tentou violar, deixou um gift, perdeu
com volume, 11,5, abertura do mercado americano. O que a gente tem? A gente tem uma rejeição do fundo, tá? E aqui entra um ponto que a gente precisa tratar, que é o seguinte. Eu já tomei um stop aqui. Eu já começo a questão. Você já começa a questão de ficar abalado, um tanto quanto preocupado. Poxa, o mercado não tá fácil. Se o mercado fosse fácil, qualquer um faria sucesso, né? Então a gente tem que conseguir entender as nuances do mercado. Então, uma barra elefante, né? Uma barra forte, com amplo volume. Primeira coisa a fazer, e importante destacar, que eu não fiz, tá? Eu constantemente faço, mas eu não fiz, tá? Eu não fiz na minha análise anterior, tá? Marco a barra, tá? Por quê? Né? Fez uma barra com força, né? Até deu uma entradinha, né? Deixou um gift, deu mais uma entradinha, né? Então, assim, ó, quem queria comprar, pessoa física, que opera com stop curto, né? Entrou aqui com stop onde? Com stop aqui. O que acontece? Não precisa ser muito inteligente, né? Ó, dá entrada e vem, pega o stop do pessoal. Pega o stop, dão mais uma socada, né? E segunda barra de rejeição. Então aqui, ó, é um trapzinho. Isso daqui é uma armadilha, por quê? Porque a gente tem uma memória aqui, tá? Então aqui, ó, uma armadilhazinha. Perfeito? E aqui, outra armadilhazinha do mercado. Vou pintar eles de vermelho, né? Porque remete a atenção e cuidado. E o mais importante é o seguinte, o mercado já tinha feito um movimento de alta, certo? E ele não perdeu o fundo, então ainda estou aqui, ó. Eu não abri, né? Não abri para os dois lados. E quando abre, né? Acaba sendo bom. Mas uma rejeição, ó. Candle de dúvida, conseguiu romper, rompeu, né? Foi até um pouquinho, foi até onde aqui? Importante a gente conseguir fazer essas análises. Ó, quem não está trabalhando dentro do candle, não fechou acima do candle, né? Fez um pullbackzinho bem nele, foi até onde? Foi nele, tá? Mas não tem sombra de dúvida. E mais importante, fundo, topo, fundo. Quando fechou aqui, confirmou um pivôzinho de alta. Né? Confirmou um pivôzinho de alta nos 2 minutos. Né? Embora ele tenha feito aqui um fundo, mas um fundo mais alto, um topo ligeiramente mais alto, que é o que aqui, né? Aqui é o seguinte, o pessoal já deve ter entrado aqui, né? Quem entrou aqui, ele veio fazer o que? Veio estopar. Por quê? Porque o stop está aqui ou aqui. Ele tem que caracterizar o movimento para ele poder andar amplamente, tá? Então, ele fez de novo mais uma entrada e veio quem entrou aqui, pensou, agora rompeu, pôs o stop aqui. E que ele vem? Ele vem buscar o stop e deixa um candle de rejeição, confirmando todo o movimento, mas olha esse pareteiro. Isso daqui, ó, é sujeira, tá? E eu fiquei olhando tudo isso e eu fiz umas 3 ou 4 operações aqui dentro, tá? E é o seguinte, tu entrou numa operação, tu tem que ir no stop técnico ou até o alvo, tá? E o que que eu fiz? Não fui nenhum, nem o outro. E isso vai o quê? Vai abaixando a nossa psique. Então a gente vai perdendo a credibilidade na nossa leitura. E eu sabia, não, isso aqui, ele está testando o fundo, ele está rejeitando, ele está armando um pivô de alta e vai embora, tá? Até o momento que ele deixa esse candle, tá? Que é um candle importante, por quê? Porque ele abriu, né? E aqui, eu até gravei um vídeo, porque o que eu tenho até esse momento? Olha o que eu tenho. Né? Eu tenho minha
média de 20 caindo, perfurou a média de 20, mas está lá na 80 e na 50, testou elas, né? Fechou e perdeu bandeirinha com o volume. O que eu fiz? Eu cravei uma venda bem aqui. Cravei uma venda bem aqui. E eu vou pintar com vermelho, por quê? Mais uma armadilha. Né? Cravei uma venda bem aqui, porque, pô, uma bandeirinha, embora tenha armado um pivôzinho, né? É uma bandeirinha de baixa. E na hora que ele só deu a entrada e voltou com tudo, começou a voltar com muita força nos 2 minutos, eu falei, me pegaram. Me pegaram, por quê? Porque a média de 20 estava começando a flexionar e eu falei, ele está rejeitando o fundo. Porque eu achei, a bandeirinha vai vir pelo menos testar o fundo, né? E se perder o fundo, eu pensei pivô de baixo. Então, virei a mão, saí no break-even, tá? E o que aconteceu? Olha o tamanho do movimento. Show. Olha o tamanho do movimento. 1000 pontos. Fiquei de fora. Tá? Fiquei de fora da festa. Né? Isso é um problemão. Olha o problemão que é ficar fazendo operaçãozinha besta, né? Então, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Então, nesse momento, o que eu tinha? Eu tinha um pivôzão de alta. Um pivôzão de alta assim, ó. Fundo, topo, fundo, né? Talvez eu poderia trazer ele até aqui, ó. Né? Nada mesmo. Tá. Então, eu tinha esse cenário. Também eu tinha alvo aqui para cima. E eu não entrei. Tá? Onde é que foi a entrada perfeita? Bom, aqui, quem entrou passou um calorzinho. Até porque esse candle apareceu que não ia se desenvolver. E de repente deu esse candle. Tá? Esse candle chegou a dar uma esperança, mas ficou ali 20 minutos que não ia. E foi, né? Então, eu teria aqui, olha a sequência de entradas perdidas. Aqui era uma entrada, tá? Mão leve, tá? Por quê? Porque ele tava falando, eu vou romper esse pivô, tá? Aqui seria uma entrada, por quê? Porque confirmei o pivô. Tem alvo, ó. Tem alvo aqui, tem alvo aqui. Beleza? Saída. Uma parcial aqui, olha, não sei. Quem vem até aqui, a gente sabe que vem até o topo, vem no mínimo até aqui, ó. Tanto é que veio, ó, né? E um ponto, ó, rompeu. Rompeu. A partir da hora que rompeu, o que eu podia pensar? Poxa, se rompeu lá, se rompeu, e ele tem que me pagar. Como assim ele tem que me pagar? Ele tem que me pagar esse movimento. Né? Ele tem que pagar esse movimento que ele fez aqui e me deixou de bobo. Né? Então, aqui eu puxei do fundo que tem vela, até esse topo que tem vela. Agora eu vou tirar a vela. Opa. Vou tirar a vela. Olha lá, onde é que foi? Olha a precisão do Fibonacci. Tá? Então, né? Fiquei de fora de todo o bonde. E outra entrada que tinha era aqui, ó. Por quê? Porque ele rompeu, ó. A partir do momento que ele rompeu toda essa região, ó, ele fez um pablito e foi reto limpar ela. Foi reto limpar ela. Então, olha a oportunidade do dia, né? E aí eu fiz essas brincadeiras e tomei stop. O stop chegou num valor que eu falei, quer saber?
deu uma compra, né? Comprei, saí levemente no prejuízo. Deu uma venda, não peguei. Aí eu pensei, já foi uma oportunidade, um trem. Já foram 2 oportunidades, 2 trens. Foi a terceira oportunidade, foi uma oportunidade majestosa, né? Terceiro ou quarto trem, né? O trem, né? Terceiro, quarto, quinto trem. Aí eu falei, quer saber? Quem queria comprar já teve 2 oportunidades de compra. Quem queria vender já teve uma oportunidade de venda. Então, não tem mais nada para eu fazer aqui. Tá? Então, eu resolvi encerrar o dia. E depois que ele bateu lá, o que ele veio fazer? Tá? Eu não, mas ele deve ter ido na retração. Retração de 50, tá? Nem precisa falar. E o que a gente vê todo dia? Pegou na retração, né? Deixa um candle de reversão, começa a putaria de stop, rompe. Rompe, dá entrada, vem estopar todo mundo e rompe de novo. E a partir do segundo rompimento, o candle aqui rompeu. A partir desse segundo candle, eu posso ter uma entrada. Só que eu espero ele se mexer um pouquinho, porque ele dá uma entrada, vem aqui, né? Aí ele até vem aqui, dá uma entrada, né? O cara que compra mercado, ele tem que pegar o stop uma vez, dar uma entrada, dá mais um stop. Então, olha a sequência de stop para quem usa stop curto. O stop é aqui, ó, tá? E deixou um candlezinho de ignição, tá? Que confirmou um pivôzinho de alta. Então, a gente tinha um pivôzinho de alta formado no final do dia. Primeiro alvo, segundo alvo, ambos atingidos no mesmo dia. Tá bom? Terceiro alvo atingido hoje. Tá? Então, embora parece que foi um dia bonito, fácil de operar, e foi, perdão, eu vi muita gente que tomou stop. Muita gente que tomou stop, mas tomou stop assim, ó, adoidado. Então, uma das coisas que fica de aprendizado desse dia, do dia 2, é que é o seguinte, e não só do dia 2 para todo dia. Se tá muito simples, desconfia. Por quê? Porque o sistema, ele sabe que eles têm que testar as pessoas físicas, eles têm poder, eles sabem que pessoa física usa stop curto, né? Então eles vão lá e ficam testando mesmo e arrebentam as pessoas físicas antes de efetivamente fazer o movimento. Tá? E o mais importante também destacar que aqui, ó, nesse horário, tu olhava as blue chips, tu olhava o Itaú, Petrobras, Bradesco, Vale, estavam uns gráficos feios. E eu até acredito que foi o índice que puxou elas depois que ele armou o pivô e confirmou o pivô de alta. Eu desconfio até que foi o índice que fez isso. Mas, né, foi feio, tanto é que depois voltou. Tá? Então, essa é a revisão do dia de hoje. Tá? Novamente, olha só, 120 pontos pro alvo, ficou na metade do caminho. Tá? Até vou criar um setup aí, ao invés de sair no primeiro alvo, vou começar a sair na metade do primeiro pro segundo alvo. A batata sempre tá pegando lá, né? Será que às vezes é porque era perto da máxima do dia anterior que teve o candle de rejeição, pode ser, né? Mas então foi isso. Essa é a revisão, ó, vários trapzinhos, ó. Essa aqui é uma entrada técnica, tá? Opa,
não pulsa aqui. Mas aqui é a entrada de primeiro rompimento, ó. Fechou rompendo é primeiro movimento. Se vai dar stop ou não, daí é até outra coisa. Que a sua pivô, né? Entrada de pivô, eu vou colocar aqui uma antecipada, porque ele já deixou a mensagem aqui, tá? Azul, tá? E a entradona de pivô é essa daqui, tá? Eu tenho que tomar muito cuidado quando eu coloco essas entradas, porque é o seguinte, é muito fácil olhar a entrada com o gráfico pronto. Né? E aí tá até outro ponto, começar a fazer. Começar a marcar as entradas de trap, as entradas de primeiro movimento e as entradas de pivô no gráfico em andamento, para pôr menos. Certo? Então, é isso. Deixa eu ver se eu mantive aqui. Esse pivôzinho aqui. Não tem problema. Vou até tirar daqui. Assim, o pivô confirmado, né? Outro item interessante aqui. Perdão, né? Colocando confirmou o outro pivôzinho de alta, né? Isso aqui é uma mergulhada dupla. Veio, fez uma mergulhada dupla. Fundo, topo, fundo mais alto, topo mais alto, pivô de alta, né? Tem alvo, mas ó, confirmou, deu a entrada, sempre dá a entrada, sempre faz a violação, tá? E vem fazer o quê? Vem pegar o stop. Olha que interessante esse, ele não pegou fundo, né? Mas ó, fez um fundinho, né? Corado pela média de 8, rompimento deu a entrada, né? Deixou um giftzinho, deu a entrada, o pessoal vem e fica todo felizão e vai subindo stop. Mas não foi no alvo. Subiu o stop, não foi no alvo, ó, vem pegar o stop, dá mais uma entrada, vai, pega no primeiro alvo, corrige e pega no segundo alvo, no último candle do dia. Bom, acho que me alonguei um pouco nesse vídeo, mas essa é a revisão do dia 2 de dezembro. Infelizmente eu não saí no lucro, tá? Chegou uma hora eu falei, não, para. Tinha como sair no lucro? Tinha, né? Não seria tão difícil, mas eu pensei comigo, não, eu já fiz 5 operações, aqui mesmo nessa consolidação eu fiz várias, onde eu fiz mais operações, eu falei, não é assim, eu preciso operar tecnicamente, então, se eu não enxergar nenhum sinal técnico, eu não entro, tá? Então, eu falei, não, quer saber, hoje, dia 3 de dezembro, eu vou lá e vou pagar isso, e coisa que efetivamente eu fiz com técnica e tranquilidade.